Bom dia, terça-feira, 17 de outubro, título da lição, o chamado de Abraão. Leia Gênesis capítulo 12, verso 10 a 13, verso 1. Que coisas aconteceram com Abraão em seguida e que erros esse homem de Deus cometeu? Lendo o texto, conhecemos um pouco mais da história. Logo que Abraão entrou na terra prometida, houve uma grande fome. E a presença dessa fome aconteceu exatamente quando ele entra em Canaã. E isso era uma prova adicional para a sua fé. Devia ensinar a ele lições de submissão, fé e paciência, levando-o a compreender que, até na terra prometida, o alimento e as bênçãos procederiam somente do Senhor. E por causa dessa crise, ele teve que deixar o lugar em que Deus lhe dissera para se estabelecer e ir para outro lugar. Essa ideia foi dele. E pareceu natural para Abraão ir ao Egito, o país da abundância na época, em busca de sustento. E foi então que as coisas pioraram ainda mais. Ao aproximar-se do Egito, Abraão temeu por sua vida devido à beleza de Sara. Posto que ela era sua meio-irmã, filha do mesmo pai, porém de mães diferentes, ele sentiu-se justificado em lhe pedir que se fizesse passar por sua irmã. Gênesis 20, verso 12. Porque a conduta dos cananeus, como se manifestou depois no caso dos homens de Sodoma, lá no capítulo 19, versos 4 ao 11, é uma evidência de que, de fato, Abraão tinha razão por sentir medo, por estar temeroso. Mas a preocupação que surgiu no coração dele não surgiu da fé. Como podia esperar retê-la como sua esposa, sendo que ela mesma teria negado ser casada? Como poderia pensar em protegê-la mais eficazmente como sua irmã do que como sua mulher? O seu plano trouxe sobre ele precisamente aquilo que ele temia e esperava evitar. E assim acontece frequentemente com os nossos planos supostamente inteligentes. Uma observação: com 65 anos de idade, como poderia Sara ser tão atraente como sugere o texto? Devemos lembrar que nos dias de Abraão, a duração da vida humana era 2 vezes mais do que é hoje. E Sara morreu com 127 anos de idade. Então, aos 65, ela estava no auge de sua beleza e de sua maturidade. A extrema necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Por isso, apesar da falha de Abraão, o Senhor agiu em seu favor, para proteger Sara da desonra e como para convencer Faraó de que ele deveria devolvê-la a Abraão, Deus enviou pragas sobre o Faraó e a sua casa, Gênesis 12, 17. Talvez Sara, possivelmente, revelou a sua verdadeira condição de casada, ou, quem sabe, Deus falou diretamente com Faraó, como o fez mais tarde com Abimeleque, quando Abraão cometeu de novo o mesmo erro. O trabalho missionário não é fácil. E ao mentir, Abraão só piorou as coisas. Felizmente, Deus é paciente e não rejeitou o seu servo por seu erro, que infelizmente não seria o único que Abraão cometeria. Ele estava numa crescente, na caminhada da santificação. E é um conforto saber que, apesar de nossos erros, se nos apegarmos ao Senhor com fé e submissão, como fez Abraão, nossos pecados e falhas são perdoados e Ele, Deus, ainda pode nos usar para a sua missão. Louvado seja o Senhor Deus por sua longanimidade. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.